Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 149. Título: Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 15:2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, eu espero que todos estejam bem e em paz. Vamos dar seguimento aos estudos não presenciais do Jefa, hoje estudando o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais um, esse capítulo 10, a analisar a sequência das chamadas bem-aventuranças, que são uma série de ensinamentos enunciados por Jesus no Sermão da Montanha. Esse capítulo é o último do livro a ter por título uma dessas bem-aventuranças que, mais especificamente, é bem-aventurados os que são misericordiosos. E o capítulo se baseia em alguns trechos bíblicos, sendo o primeiro o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Como se vê desde esse trecho, Jesus associa a ideia da misericórdia, do caráter piedoso, que tem por consequência o ato do perdão, com a consciência de que somos ainda extremamente falíveis e que também precisamos dela, da misericórdia, Esse princípio será abordado muito extensamente nos dois itens que nos cabem estudar hoje. E também ele está reafirmado no segundo trecho bíblico elencado no capítulo, que é este. Vamos a ele. Se perdoardes aos homens
as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Evidente que, conquanto enxerguemos nessas palavras uma grande verdade moral, não querem elas expressar que exista uma condenação definitiva e eterna da parte de Deus em relação aos equívocos que cometemos. No entanto, impera no universo uma lei de justiça que leva em conta nossa consideração pelos imperativos morais e pela coerência cristã em sua própria aplicação. Em seguida, nós temos o seguinte trecho bíblico, que também é enfocado nos itens que nos cabem estudar hoje. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A máxima dos 70 vezes 7 é muito conhecida, né? E sempre alvo de comentários e discussões. Sempre há aquele companheiro que, em tom espirituoso, toma as coisas ao pé da letra e diz, mas 70 vezes 7 dá 490. Com certeza, eu já perdoei bem mais do que isso em toda a minha vida. Desnecessário dizer, né, que não é dessa forma que devemos interpretar a passagem, pois não se pode atribuir um limite à ação virtuosa, à prática do bem, que é o objetivo de todas as criaturas. Quando um espírito conquista uma virtude, ela passa a fazer parte dele para sempre. E Kardec complementa no item 4, já estudado anteriormente, o seguinte, ai daquele que diz, nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Hoje nós vamos dar início às instruções dos Espíritos deste capítulo, no capítulo 10, sob o título Perdão das Ofensas, constituindo seus itens 14 e 15, do capítulo 10. Cada uma delas, os itens 14 e 15, cada um deles, é um ditado assinado por um espírito. O primeiro ditado é de Simeão, que foi recebido em Bordeaux em 1862, e o segundo, de Paulo, apóstolo, ditada em Lyon em 1861. Só para constar, há um personagem chamado Simeão no Novo Testamento que teria sido um homem que abençoou Jesus quando seus pais o levaram para a circuncisão. Segundo o Evangelho de Lucas, Simeão teria sido um homem que recebeu uma revelação do Espírito Santo para que visse o Cristo encarnado antes de morrer. Quem sabe não é este personagem o autor da primeira instrução. Não sabemos, mas isso também não importa, né, irmãos? O que vale é o teor dela, como nós vamos ver. Na citada primeira mensagem, Simeão principia fazendo referência aos 70 vezes 7, revelando o conteúdo do ensinamento de Jesus, da seguinte forma. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes
que o seu perdão desse a te apagar as faltas? Se nós formos sinceros conosco mesmos, né, muito provavelmente nós chegaremos a somas tão elevadas de maus procedimentos e injúrias quanto aquelas que queremos ver nos nossos irmãos. Nosso esforço, é claro, é para cometermos cada vez menos atos repreensíveis, mas é imprescindível a constatação da nossa pequenez e de que aquele que hoje erra mais do que nós é nosso irmão e pode perfeitamente representar o que nós fomos ontem. Nesse primeiro parágrafo, Simeão faz referência ao esquecimento de si mesmo. Retomaremos a isso mais à frente, quando comentarmos a passagem de Paulo, né? Mas há outra referência interessante de Simeão. Ele se refere à oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus ensinou a seus discípulos, como expressando exatamente o mesmo pensamento que permeia essas lições de hoje. E isso é verdade mesmo, né? Pois essa oração não é outra senão a oração dominical, o popular Pai Nosso. É justamente a primeira prece analisada no capítulo final do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nos itens 2 e 3. Ela diz, como bem sabemos, o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Uma vez mais, subordina-se o perdão, né, o pedido de perdão a Deus, à prática do perdão por nós mesmos. Kardec pontua em seu desdobramento, sua elucidação da prece, que cada infração que fazemos à lei de Deus é uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde temos necessidade de saldar. Pontua também que as ofensas que recebemos, os ataques, são todos parte do nosso processo de crescimento e podem já consistir também nas consequências imperiosas de determinada dívida preternamente contraída, por exemplo. Aqui Kardec dialoga com outra máxima evangélica, a do amor aos inimigos, como podemos ver claramente no trecho a seguir. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Em realidade, esses sofrimentos, considerando a trajetória imortal do espírito, são momentos que terão sua utilidade no cômputo geral, para que se alcance essa verdadeira felicidade, né? A mensagem de Jesus, resumindo toda a sua missão, é uma mensagem de misericórdia. Diante de todas as indignidades, diante de todas as torpezas, diante de todas as tristezas da humanidade, Deus envia um mensageiro sublime que, executado cruelmente, não lança anátema aos irmãos ignorantes e violentos. Antes pede ao Pai por eles. Antes lhes deixa o maior legado que alguém poderia ter deixado. Legado que eles não puderam todos compreender à época, mas de que certamente tirariam proveito através da lei misericordiosa da reencarnação. Misericordiosa porque nos oferece infinitas possibilidades de reparar nossos erros e de crescer espiritualmente, em vez de nos sentenciar ao sofrimento eterno. Se a doutrina espírita nos mostra a própria lei divina que rege nossos destinos e nossa existência como essencialmente misericordiosa, ou melhor, infinitamente misericordiosa, é totalmente lógico que ela nos recomende essa mesma misericórdia infinita para com os nossos irmãos. Tudo na providência divina nos oferece um modelo absoluto de como deve ser a nossa própria conduta. Ajudando-nos a entender isso muito mais objetivamente, a nosso ver, que outras doutrinas de embasamento cristão, a doutrina espírita oferece mais um exemplo da clareza que traz como contribuição ao entendimento
da mensagem, da mensagem de Jesus, mostrando-o amparado na natureza. Abrindo parênteses, há um trecho interessante ainda na mensagem de Simeão que evoca a presidência espiritual do advento do Espiritismo por parte de Jesus, quando ele diz: Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. É o que tentamos fazer aqui, não mais há 18, mas já há quase 20 séculos. Simeão nos faz um alento, né, ao destacar a permanente vigilância de Jesus, que observa e secunda os esforços de todos aqueles verdadeiramente dedicados ao exercício e difusão da fraternidade cristã. Simeão manda um recado muito importante, assim: se seus atos, de seus irmãos, né, dos nossos irmãos, pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Afirmativa similar nos será apresentada no capítulo 22, Amai os vossos inimigos, quando, em meio ao trecho bíblico de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, nós temos Jesus ressalvando o seguinte: porque se amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se procederem assim também, não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E ele acrescenta: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse último trecho é Mateus 5,20. Diante dessas palavras, será que, para demonstrarmos um esforço no sentido da plena vivência do cristianismo, bastaria então empregarmos as nossas exortações de amor somente para com aqueles que nos tratam bem ou que nos causam apenas pequenos incômodos, digamos assim? Óbvio que não. É sobretudo diante das grandes ofensas, das grandes dificuldades de relacionamento, que essa vivência se dá, como ensinado por Jesus ao receber o pior dos tratamentos, suportando tudo o que lhe fizeram, como somente um espírito com a sua grandeza poderia suportar. E Simeão termina se dirigindo diretamente a nós, espíritas, dizendo o seguinte: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Sempre que os espíritos se dirigem especificamente a nós, nos chamam, né, fortemente a responsabilidade pelo que fazemos do conhecimento que recebemos, né? Tais recados nos tocam bem fundo. Aqui, identificando, como já identificou, o Espiritismo com a mensagem de Jesus, Simeão sintetiza que se nós dizemos espíritas e, portanto, seguidores de Jesus, que o sejamos mais do que em palavras, exercendo o perdão, a misericórdia.
que combatamos em nós o rancor e até mesmo o pensamento ruim em relação ao nosso semelhante. Difícil? É, claro que é. Mas é através da sincera disposição e da vigilância constante que chegaremos lá gradualmente. Atos, palavras e até pensamentos. Em todas essas esferas somos chamados a agir cristamente e confrontar nossas fraquezas e imperfeições. Em que consiste esse perdão? Como fazer isso? É o que Paulo apóstolo tentará nos explicar na mensagem do item 15. Indo na mesma linha que vem sendo tratada no capítulo, ele começa qualificando o perdão aos inimigos, o perdão aos amigos e o perdão das ofensas em geral. É uma frase extremamente interessante que nós podemos destacar. Vamos a ela. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ecoando o que diz Jesus do amor aos inimigos, a atitude do amplo perdão se mostra uma prova de melhoria e de avanço, no sentido da mais plena vivência da moralidade cristã, mas com diferentes gradações de mérito. Perdoar os amigos mais próximos, é uma prova de amizade, naturalmente esperável, num relacionamento dessa natureza. O mérito maior estará conforme a gravidade da ofensa perdoada. E as mais difíceis geralmente são aquelas que vêm das pessoas que sistematicamente nos atacam e agridem, os chamados inimigos. Perdoar é também um ato de humildade, é um ato de reconhecimento da própria falibilidade. Acaba sendo, como tem sido exaustivamente repetido nessas mensagens, um ato quase que de interesse próprio, digamos assim, pois nos manifestamos em coerência com a lei divina quando tratamos com misericórdia os outros, cientes de que precisamos dessa mesma misericórdia diante das falhas inúmeras que estamos suscetíveis de cometer. Portanto, pedir perdão para si próprio começa quando nós perdoamos os outros. E Paulo continua dizendo: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Paulo se mostra bastante prático ao dissecar o tipo de discurso que normalmente usamos para não perdoar. Costumamos ignorar nossas próprias imperfeições. O primeiro argumento que vem a alguns é o de que perdoar é demonstrar fraqueza, é cortar um elo subjetivo entre si mesmo e o ofensor, que assim passaria a estar moralmente subordinado ao seu perdão, para que esse elo ruim se quebre e ele se liberte. É uma postura patológica, típica da patologia moral em que vivemos imersos. É muito claro que o perdão contém em si um valor positivo. Com ele, demonstramos, ao contrário, força e fibra moral ao superarmos nossas limitações e trilharmos a senda do bem. Mas ainda existe outro equívoco em que comumente incorremos, o de nos julgarmos completamente inocentes na respectiva contenda. E é a isso que Paulo se refere aqui. Não temos uma vírgula de culpa no caso em questão. Que não temos culpa é normalmente a primeira coisa que dizemos a nós mesmos. Examinemos bem e provavelmente encontraremos algum momento em que poderíamos ter agido diferente, contido algum mau impulso e assim evitado o desfecho ruim e a desavença. Se o nosso irmão se enraivece com algo de errado que efetivamente fizemos, ele é culpado pelo excesso a que se entrega. Mas nós, de nossa vez, somos culpados duplamente, pelo erro em si e por darmos ocasião ao desvario do próximo. E continua Paulo: admitamos
que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados. É um desdobramento que foi apontado imediatamente antes. Podemos não ter sido os causadores da dissensão, mas poderíamos ter feito algo ou modificado o nosso proceder em algum ponto, de forma a amenizar a rixa. Se assim for, temos, é claro, a culpa correspondente, né? E Paulo ainda diz: admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Isto é, suponhamos que de fato não tenhamos feito nada de errado e todo tropeço tenha sido do nosso semelhante. Nesse caso, diz ele, mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Perdoemos, então, agindo de conformidade com a consciência cristã e o esclarecimento espírita. Bem sabemos, portanto, que nosso dever, ou antes, nosso objetivo, né, como pequenas criaturas tentando seguir os passos de Jesus, é perdoar. Mas em que efetivamente consistirá esse perdão? Há muitos que julgaram ter perdoado quando em realidade mais não fizeram que mentir para si mesmos. É o que Paulo chama de perdão dos lábios, que não fala ao coração. Vamos a Paulo novamente. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Lembremos-nos de uma coisa, Jesus nos exorta ao perdão por atos, palavras e pensamentos. Portanto, já podemos responder que não. O perdão verdadeiro, o perdão a que o Cristo nos conclama, que seria? Então, né? Paulo afirma que ele consiste em lançar um véu sobre o passado. E Paulo continua, esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Ora, vemos novamente a palavra esquecimento. O que significa isso? Querem Jesus e os espíritos que nós simplesmente apaguemos de nossa memória as ofensas? Que literalmente não as recordemos? Seria isso possível? É evidente que não se trata de tal rigorismo, né? Digamos assim. Nesse ponto, Simeão e Paulo até convergem, né? Então vamos retomar Simeão, quando ele diz, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Neste caso, temos um esquecimento de si mesmo. Ao sermos ofendidos, reagimos a isso com fúria, isso é, com muita razão, uma consequência de nosso egoísmo, de nós nos atribuirmos alta importância e não apreendermos o conjunto e a eternidade. Esqueçamos um pouco o protagonismo do nosso ego, dos nossos interesses imediatos, do aqui e agora, e ampliemos nosso ponto de vista. Desse modo, as injúrias que sofremos e as torpezas que experimentamos perdem importância, reduzidas à dimensão desprezível que efetivamente lhes pertence. Voltemos a Paulo. O esquecimento das ofensas consiste realmente em não se sentir afetado por elas, em não se enraivecer, em não guardar nem cultivar rancor, em não alimentar a mágoa,
consiste em fazer com que, mesmo se aquela lembrança do fato nos venha à mente, ela não nos faça experimentar mais nenhum sentimento forte e não nos indisponha prontamente contra o irmão envolvido. Pode acontecer mesmo, e ocorre entre pessoas de muito bom coração e que já avançaram nesse ponto, que uma ofensa que reputaríamos como grave não seja literalmente lembrada. Tal a parca importância que a pessoa lhe dá. Chegar a isso é o que estamos tentando fazer. É esse o convite de Paulo, é esse o convite de Jesus, é esse o convite da doutrina espírita. Doutrina espírita que nos ajuda nesse difícil processo de amadurecimento espiritual, de vez que o ato legítimo e amplo do perdão advém de uma maturação do espírito, que se apoia muito na intuição ou na consciente percepção mais ampla da mesquinhez, que significam as injúrias praticadas neste mundo, diante da perenidade do mundo a que pertencemos e estamos destinados. Com toda a força vem o Espiritismo, nestes tempos, se unir ao ensinamento de Jesus, colocando-nos o legítimo ponto de vista sobre o qual devemos encarar as coisas, amparando com isso os nossos esforços no sentido de caminhar pela senda do bem, que possamos viver o amor cristão cada vez mais plenamente e com isso sejamos capazes de perdoar 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, cientes de que o rancor alimentado e guardado é grave doença e que tudo isto não passa de um mísero instante na eternidade. Muita paz para todos, fiquem com Deus.